Fomos informados que a Graça está sentindo uma dor. Pai, eu não sou médico, eu não entendo do corpo humano, mas o Senhor foi quem fez o corpo. O Senhor sabe aonde está doendo e como curar. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem para essa dor agora. Em nome de Jesus, aonde você estiver, nós arrancamos em nome de Jesus. Nós vamos de encontro a esta dor, repreendemos para a glória do nome de Jesus. E daqui para o final do culto, ela vai dizer que essa dor já passou. Pai, crendo que isso vai acontecer, nós já agradecemos. Pai, abençoa as crianças que vão aprender a tua palavra. Te louvamos e rendemos graças para todos sempre. Amém. A paz do Senhor. O que é que nós vamos fazer? Vamos? Pai amado, Deus maravilhoso e santo, eu te apresento, Senhor, cada uma dessas crianças, Pai, esses adolescentes. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre cada um, Pai. Que venha ser gerado dentro deles, ó Deus, dentro dos seus corações, a vontade, o desejo de servir a Ti, Senhor, de adorar e glorificar a Ti, Pai. Tira da vida deles, Senhor, tira da nossa vida tudo que desagrada a Ti. Em nome de Jesus, amém. Meninos, vocês perceberam que vocês hoje fizeram muita bagunça? Principalmente essa turminha aqui, ó. Perceberam? Domingo, quem quiser água, tem que trazer. Porque tá secando e eu não vou trazer água domingo. Vocês vão ficar sem água. Aí assim, vocês não vão ter motivo para levantar e ir lá naquele quarto, né? Então assim, enquanto vocês não aprenderem a ficar sentadinho e pedir água, não vou trazer mais água. Quem quiser água, traga de casa, tá? Domingo, quem tem sede, traga uma garrafinha. Vocês veem que eu uso uma garrafinha? Vocês perceberam já? Então, a partir do domingo, traga uma garrafinha, tá? Porque eu não vou mais colocar água. Enquanto vocês não aprenderem, eu não vou colocar mais água ali no bebedouro. Mas, vamos lá. Eu não vi vocês essa semana. Como é que vocês estão? Bem. Todos bem? Sim. É mesmo, tá, Alisson? Tá bem? E eu tava com saudade de vocês. Tava com muita saudade, né? Tem uns meninos aqui. Cadê o Arthur, hein, Matheus? Ah, meu Deus do céu. Tu tava bagunçando também, não foi? E eu não tava procurando tu. Mas, eu tava sentindo falta do seu Arthur, do seu Matheus, do seu Everson. Não veio sexta. Foi? Perdeu o ensaio. E não veio domingo, né? Domingo não veio por quê? Eu não ia nem domingo. Foi viajar, né? Então, mas eu tava sentindo falta de vocês, tá? Cada um de vocês, quando falta um dia, é um pedaço, é um membro do corpo de Cristo que fala, né? Então, eu sinto falta de cada um de vocês. Então, vamos orar pela Grazi, né? Para que ela fique boa, né? E vamos recapitular. Nós estamos entrando com Jesus em algumas casas, não é isso? Qual foi a primeira casa que a gente entrou? Hã? Pedro. A primeira casa foi a casa de? Pedro. E o que foi que Jesus fez na casa de Pedro? Curou quem? A sogra dele. Curou a sogra de Pedro. Muito bem. A segunda casa foi a casa de quem? Maria. A segunda casa foi a casa de quem? Aquele que era? Zaqueu. Zaqueu. Aquele que era? Baixinho. E Jesus entrou na casa de Zaqueu e aconteceu o que com Zaqueu? Hã? O que foi que aconteceu com Zaqueu? Não sei. Vocês não lembram? Quando Jesus entra em alguma casa, sempre acontece alguma coisa. Na casa de Zaqueu aconteceu o quê? Hã? Não. Jesus, quando entra em uma casa,
alguma coisa acontece. E coisa boa, não é coisa ruim. Porque quando Jesus chega, as coisas boas acontecem. Nada de ruim acontece quando Jesus chega. E o que foi que aconteceu na casa de Zaqueu? Vocês esqueceram, foi? Não, Cristina César. Na casa de Zaqueu, quando Jesus chegou, entrou a salvação. Zaqueu encontrou-se com Jesus e se converteu. Lembra que ele disse que ia dar sua metade dos seus bens aos pobres e que ia recompensar quadruplicadamente aqueles que tinham roubado? Lembram disso? Então, na casa de Pedro, o que foi que aconteceu quando Jesus entrou? Milagre. Hã? Salvação. Na casa de Pedro foi milagre, cura. Na casa de Zaqueu foi Salvação. a salvação. Aí Jesus entrou na casa de Marta e Maria. E nós aprendemos com Marta e Maria o quê? Damos prioridade ao que é mais importante na nossa vida, não é isso? Vocês lembram que quando que eu fiz aqui aquela dinâmica? Que quando a gente coloca nossas coisas em primeiro lugar e deixa para colocar Jesus por último, ele não cabe na nossa vida? Agora, quando nós invertemos, nós damos prioridade a Deus, aí todas as outras coisas se encaixam direitinho. Vocês lembram que eu fiz essa dinâmica? Quem estava aqui? Vocês viram que eu coloquei primeiro as coisas do reino, a oração, a palavra, o louvor, dentro do copo, e depois eu coloquei o arroz e copo tudinho. E quando foi o contrário, não. Então, na casa de Pedro, que não está aqui, nós aprendemos que Jesus cura. Na casa de Zaqueu, que Jesus salva. E na casa de Maria, nós aprendemos que temos que dar prioridade às coisas de Deus. Quando nós damos prioridade às coisas de Deus, tudo se encaixa. Tudo acontece para o nosso bem. Ainda que a princípio, ainda que aos nossos olhos não pareça. Hoje nós vamos entrar na casa de Jairo. Vocês lembram? Eu já contei essa história de Jairo aqui para vocês. Mas antes de começar essa história, eu queria que alguém... Vem tu, Maria. Eu quero que a Maria se jogue para trás. Vai, se jogue. Você teve medo? Mais ou menos. Mas você confiou que eu ia lhe pegar? Confiou não? Você achou que ia cair no chão? Senta lá. Quem é que tem coragem de se jogar aqui para eu pegar? Eu. Hã? Vem cá. Se jogue. Mas, vem cá, chega. Vá, joga. Não, é pra cair. Mas, não, Maria, não dá uma sensaçãozinha de friozinho, né? Um medozinho, né? Então, hoje nós vamos aprender que Jairo, ele também sentiu medo. E observe uma coisa. Prestem atenção que isso vai ser importante, viu, para vocês. A história de Jairo, ela está no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Ela está nos 3 evangelhos. Quais são eles? Mateus, Marcos e Lucas. Quais são os evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas. Pronto. Só que hoje nós vamos contar a história pelo ângulo de Marcos. Porque cada um conta a história, a mesma história. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Mas, quando vocês vê alguma coisa assim que vocês vão contar para outra pessoa, aquela pessoa que você contou, ela nunca conta exatamente do jeito que você contou. Já aconteceu isso? Não? Então eu vou fazer um teste com vocês. Ô, Arthur, eu vou falar uma coisa no seu ouvido e você vai falar no ouvido do Mateus do mesmo jeito que eu falei. Tá certo? Vem cá. No ouvido dele, só pra ele ouvir. Agora, Arthur, conta para o Everson o que ele... Não, Arthur não, o Mateus, conta para o Everson o que ele disse. Conta para o... Começou a brincar. Conta para o... Agora,
Ô, Rian, agora me diga o que foi que o Everson disse pra você. Mais ou menos, alguma coisa. Dá pra entender muito, não. Hã? Eu não entendi foi nada direito. O que foi que o Arthur disse pra você, Matheus? Ele disse que a senhora mandou dizer que Jesus entrou na casa de Maria e Maria sabia Deus está aqui. Olha, tá vendo? Que não sai do jeito que eu falei. Eu mandei ele dizer que Jesus entrou na casa de Marta e Maria ficou aos pés de Jesus. Foi dessa forma. Então, quando nós ouvimos, quando a gente vai passar, nunca passamos exatamente. O Mateus, o Arthur, ele passou a história. Ele disse a história certinha. Só que não da maneira como eu falei, mas da maneira como ele absorveu, entendeu? E é isso, porque aí você diz assim, mas irmão, por que eu olho em Mateus está de um jeito, em Lucas está de outro, em Marcos está de outro? É justamente por isso. Porque cada um conta a história da maneira como ouviu e viu. Entenderam? Então eles contam da maneira deles. E para o povo que eles estão contando, que eram povos diferentes. Mas isso vocês não vão entender agora. Mas prestem atenção. Aonde é que essa história está escrita? Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Guardem aí, viu? Só que ela está escrita em Marcos 5, a partir do versículo 21. Marcos 5, a partir do versículo 21. Olha só, Jairo. A casa de Jairo. Jairo, ele tinha uma filha. Preste atenção nos detalhes. A filha, ela tinha 12 anos de idade. A menina estava com 12 anos de idade. Quantos anos tinha a menina? Só que ela estava muito doente. Muito doente mesmo. Vocês lembram que eu já contei essa história aqui? Vocês lembram quem foi que ficou deitada? Hã? Vocês lembram que eu separei meninos para os seus discípulos e vi com Jesus? Estão lembrando? Então, olha só. Ele tinha uma filha e ela estava muito, muito doente. Só que ele ouviu, Jairo, ele era um príncipe da sinagoga. Guardem bem. Ele era um príncipe da sinagoga. Então ele tinha essa filha e era filha única e estava muito, muito doente. Aí Jairo, Jairo tinha uma filha e ela era filha única e estava muito, muito doente. Só que Jairo ouviu que Jesus estava chegando. Aí Jairo fez o quê? Jairo disse, eu vou correndo e vou lá chamar Jesus. Só que Jesus, ele estava rodeado por pessoas. Onde Jesus chegava, juntava uma multidão. Onde Jesus chegava, juntava uma multidão. E naquele dia não era diferente. Era gente querendo ser curado, era um monte de gente querendo ouvir o Senhor. Só que Jairo conseguiu chegar até Jesus. E Jairo disse assim, Senhor, a minha filha está muito doente. Vai comigo na minha casa e ora por ela, que eu tenho certeza que se o Senhor for lá, ela será curada. Aí Jesus foi com... Jairo chegou, ajoelhou-se e pediu para Jesus, pelo amor de Deus, socorre a minha filha. E Jesus foi com Jairo. Jesus foi embora com Jairo. Só que chegou lá na casa de Jairo. Observe, Jesus foi com Jairo. Quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, tinha um monte de pessoas. Antes de Jesus ir com Jairo, chegou um funcionário de Jairo e disse assim, Jairo, não importune mais o mestre, não incomode mais o mestre, pois a tua filha já morreu. Imagine, Jairo está andando ali com Jesus, aí Jesus para por causa da multidão e o homem grita de lá, Jairo, não adianta mais, não importune mais o mestre, porque a tua filha morreu. Aí Jairo, vocês acham que Jairo ficou como? Igual a Maria quando se jogou, com medo, né? A única filha já tinha morrido, e agora? Só que Jesus ouviu o recado do funcionário de Jairo. E Jesus, ele falou o seguinte, ó. O que foi que Jesus falou? Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Em algumas versões da Bíblia, vocês vão encontrar assim, não temas, tenha fé. Ou, não temas, tão somente crê.
Então Jesus gritou: Jairo, não tenha medo, tenha fé. E Jairo ficou tranquilo. É Jesus falando. Se Jesus disse para eu não ter medo, eu vou ter medo de alguma coisa? Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Apesar da filha de Jairo estar lá morta. Mas o que foi que Jesus encontrou quando chegou lá? Jesus encontrou um monte de gente lá chorando. E naquela época, tinha mulheres que eram pagas para chorar. Já pensou? Eram as cabideiras. Elas eram pagas para chorar. Quando Jesus foi chegando perto da casa de Jairo, aí já se ouviu o choro. Imagina um monte de mulher chorando. A menina tinha morrido. Aí quando Jesus entrou, aí Jesus disse: por que isso aqui? O que está acontecendo? A menina morreu. Aí Jesus foi: calma, ela não morreu, ela apenas está dormindo. Sabe o que foi aquele povo que estava chorando e fizeram? Não sabe de nada. Dizendo que está dormindo, a gente conhece quando alguém está morto. A menina está morta. Ficaram zombando de Jesus. Então, Jesus sabe o que foi que Jesus fez? Sai todo mundo, sai. Aí pegou João, Tiago e Pedro. Lembram? Lembram não ainda dessa cena? João, Tiago e Pedro. Aí, chega. Aí pegou a mãe da menina, vem João, e o pai da menina. Agora, a menina, Fica pra essa mão, viu? a menina, ela estava, peraí, Na cama não. Chama a Maria. chega Lari. Vocês ficam assim de lado, assim de lado, assim de lado. Deixa aí, Lari. Ei, tem que chorar. Viu, pai, mãe? Pronto, fica com os olhos fechados, Lari, tu tá morta, Lari. Pronto, ó. Jesus colocou todo mundo pra fora e ficou só João, Pedro, Tiago, a mãe e o pai e Jesus. Somente esses daí. Os outros Jesus botou tudo pra fora. Jesus chegou ao lado da menina, ajoelhou, pegou a mão da menina e disse: levanta-te, menina. E ela voltou à vida. Isso quer dizer, podem sentar. Aí Jesus pediu para que a mãe e o pai da menina dessem comida à menina. Olha só. A menina ficou curada e o pai, ela estava na cama, Jesus, e em seguida ela está com os pais viva. O que é que nós aprendemos com essa história? Jesus entrou na casa de Jairo e aconteceu o milagre da ressurreição. Na casa de Pedro houve uma cura, não é isso? Rian? Na casa de Pedro houve uma. Na casa de Jairo houve o quê? Não. Na casa de Jairo houve uma ressurreição. Ou seja, quando Jesus entra na nossa vida, nós morremos para o mundo e renascemos em Cristo. Ou seja, aquilo que estava morto ressurge para Jesus. Então, assim, onde Jesus está, existe vida. E vida em abundância. Então, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como fez Zaqueu, que ele entra na nossa casa e a gente aceita ele como Senhor e Salvador, ainda que estejamos mortos, nós temos a certeza de que estaremos com ele na eternidade. Vocês estão prestando atenção? Eu vou separar vocês dois. Da próxima vez vocês não vão sentar separados. O Everson e o Ian.
Então, quando Jesus entra na nossa vida, o que é que acontece? Hã? Acontece uma transformação. Acontece aquilo que estava morto, ressuscita. Ou seja, nós temos uma nova vida, uma vida diferente daquela que tínhamos antes. Então, quando Jesus entrou na casa de Pedro, houve cura. Jesus entrou na casa de Zaqueu, houve salvação. Jesus entrou na casa de Marta e Maria, Maria recebeu ensinamento, escolheu a melhor parte. Jesus entrou na casa de Jairo e houve o quê? Ressurreição. A menina que estava morta voltou a viver. Então guarde bem. O que foi que houve na primeira casa? Milagre. Qual foi o milagre? Cura. Na segunda casa? Salvação. Salvação. Na terceira casa? Não. Prioridade. Prioridade. Priorizar as coisas de Deus. E na quarta casa? Ressurreição. A menina voltou a viver. Vocês entenderam? Entenderam mesmo? Agora, quem é que quer responder? Vai, Rian. Vamos lá, né? Começar pela lá. Qual é o livro que eu usei para contar essa história? Todo mundo fica calado. Hã? Hã? Menino, não sabe. Você soprar. Lembra não? Muito bem, Marcos. Eu fiquei calada também assim. Quem foi que soprou? Ninguém. Thaís. Quem foi que entrou com Jesus para o quarto da menina? A minha mãe. Do pai. Maria, quem foi que entrou? O pai e a mãe do discípulo. Não, mas eu quero saber qual discípulo. Pedro, João e Tiago. Muito bem. Quem foi que acertou até agora? João. Essa história, João, está contada em quais são os livros? Ó, ninguém sopra, viu? Ninguém sopra. Sabe não? Arthur, quais são os livros que essa história está contada? Vem pra cá, Thalisson. Hein, Arthur? Hã? Ian? Cuida, rapaz. Sabe não? Thalisson, quais são os livros? Claro. Não. Quais os livros em que as histórias são contadas? Maria, desafio matemática. Hã? Não, quais os livros? Não sabe não? Não, vai ser outra pergunta para você, moço. Jairo era o quê? Sim, o que era Jairo? Jairo era o quê? Não, a função de Jairo. Qual era a função de Jairo? Seu Everson. Tá vendo? Tava conversando, não prestou atenção? Ele era príncipe da sinagoga. Vamos lá. Quantos anos tinha a menina? Essa é muito fácil, né? Essa é fácil. Vamos lá do Rian. Deixa eu ver aqui. O que foi que Jesus falou para Jairo quando ele ouviu que a filha tinha morrido? Não tenha medo, tenha fé. Muito bem. Quem foi que acertou? 1, 2, 3, 4. Vamos.